Calma aí, gente, que eu vou ter que vir aqui porque eu não consigo, tá muito ruim pra arrumar o foco desse celular de Araque aqui. Meu Deus, cadê o A? Ah, meu pai! Ai, gente. Ai, gente. Ah, o A tá aqui, cadê o A? Meu Deus! Tem um A, mas não tô vendo. Ah, gente, é isso aí. Hoje aí, seguindo a linha de raciocínio que eu já tinha feito outros vídeos aí, explicando mais ou menos o mapa do tesouro, né? Como economizar com dívida. A partir de agora vai ser ação. Você vai ver que você é pobre porque você quer, cala a boca e ouve o que eu tô falando e para de reclamar que você não sabe de porcaria nenhuma e vai ficar assim o resto da vida. Se quiser, vai ficar assim. Se me ouvir, você vai melhorar. Mas primeiro você tem que mudar sua cabeça, você tem a mente de escassez, eu nasci pobre, não sei o que lá, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, minha avó, meu bisavô, meu tatara, blá blá blá. Não, cala a boca e ouve, só ouve, caramba. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que entender como que funciona. Eu tava vendo um americano, ele usando um método parecido com... Quem já ouviu falar da corrida de rato? Corrida de rato é assim. Inclusive tá no livro, olha só, que falta de... Pense, blá blá blá, blá blá. Eu li, tá? Mas eu esqueci agora, que vergonha. Ah, é? É vergonha? Calma aí então, espera aí só. Esse livro aqui mudou minha vida. O Segredo das Mentes Milionárias, blá blá blá, de T. Harv Eker. Entendeu? É isso aí. Tá entendendo agora como que é o negócio? Eu acho bom mesmo. Leia, entendeu? Então a corrida de rato é assim. A gente trabalha, recebe e paga a conta. Pronto. A maioria dos pobres vai viver a vida assim. Aí, segundo esse cara, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, ele fez um parecido. Em que aqui é a saída do dinheiro, aqui é a entrada, aqui é conta e aqui é o investimento, onde a maioria das pessoas nem sabe como que faz, né? Tá. Aí qual que é o maior problema de hoje em dia? Tudo tem um método mágico, tudo você tem que guardar dinheiro, mas lembra que meu público é mais ou menos 60 milhões de famílias brasileiras que ganham até 3 mil reais por mês. Aí um pai de família trabalha, paga aluguel, água, luz, blá 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 blá. Não, melhor ainda, mas ele ganha 2 mil, 3 mil é muito, que 3 mil já tá rico já. Ele paga aluguel, água e luz, blá blá blá, vai dar R$ 1.000, vai, isso que eu tô chutando pra baixo, aí sobra R$ 1.000 pra comer. R$ 1.000 pra comer por 3. Uma coisa que eu já vou falar aqui. Muitas pessoas que pregam... calor. Que pregam essa parte de guardar dinheiro... São solteiras ou são duas pessoas e não têm família. Se eu sou solteiro, como que eu vivo com R$ 400 com comida? É lógico que dá, você trabalha o dia todo, você chega em casa, você já chega tarde em casa, você vai comer umas 2 vezes por dia, cara, lógico que dá. Agora, você consegue ver a dor do seu filho, a dor da sua mulher em relação ao que elas comem? Claro que você pode cortar doce, bala, fica comprando lanche todo fim de semana, e isso é fato. Mas você começar a comer arroz, feijão, pé de galinha, arroz, feijão, pé de galinha, arroz, feijão, farofa. Eu vi umas dicas, entendeu? Não é assim. Comida é uma coisa, sabe? Não há nada melhor debaixo do sol do que você poder comer, beber e gozar daquilo que você se afadigou debaixo do sol, que é a sua porção que Deus te deu. Isso está escrito em Eclesiastes. E que então... O que adianta ficar juntando? Não é assim. Eu tô nessa situação, veja bem. Eu já fiz os outros passos. A primeira coisa, eu não mostrei ainda, tem o método 4R, que eu vou mostrar depois. Eu vou falar detalhadamente. Mas eu fui destrinchando ele sem falar que era ele. Eu tenho que reconhecer que eu tô um nada. Eu tenho que reconhecer que eu tô arrasado, destruído, que eu não sou ninguém. Que eu sou o pobre, ele é muito ignorante, ele não consegue admitir que ele está limitado. Ele vai culpar o mundo e todo mundo. Enquanto você tem a mente de pobre limitante, você vai continuar na miséria. A partir do momento que você teve um insight, eu quero mudar. Eu comecei a estudar sobre educação financeira. Pronto. O que eles ensinam? Economizar. Não, economizar não, guardar. Não, a primeira coisa é você ter que fazer as contas cabendo no seu orçamento. Beleza. Solteiro... Cara, é muito fácil você cortar isso, cortar aquilo. Quando você tem duas mais pessoas que dependem de você, a dinâmica, eu já disse, a dinâmica é outra. Então, esquece. Mesmo que eu consiga sobrar R$ 100 por mês.
Cara, isso não vai mudar a sua vida. Nem que seja 10 anos, eu já tinha 10 anos nos melhores rendimentos. A única coisa que poderia mudar a sua vida seria ação e criptomoeda, que é muito arriscado. Mas poderia, até poderia, mas mesmo assim, o meu orçamento é muito apertado, eu vou viver nesse emprego até quando? Eu conheci pessoas que ficaram no mesmo emprego por mais de 20 anos, na mesma função. Não porque elas não eram capazes, ou porque elas tinham medo de assumir risco. Crescer quer dizer assumir risco. O pobre, ele não assume. Eu já vi muitas pessoas que tiveram chance de ser gerente e não quiseram. Por quê? Por causa que você vai lidar com um processo totalmente diferente. O que eu falaria para essa pessoa hoje, que está ganhando isso aqui? Cara, juntar dinheiro não vai mudar a sua vida. Não vai. O que eu falaria para ela? Quantos anos você está nessa empresa? O que você... né? A primeira coisa é tentar se aperfeiçoar. Tentar conhecer como que funcionam os cargos mais altos da empresa. Para quem não sabe, uma empresa funciona assim, quer ver? Ó? Como que funciona uma empresa? Porque todo mundo hoje mete o pau na CLT, todo mundo quer ser empresário. Ser empresário não é tão simples assim também. Tem um monte de risco. Mas a pessoa inteligente, ela corre riscos. Ó, mais ou menos são 3... eu vou ter que colar. Desculpa, eu acabei esquecendo. Ela é composta de 3 estágios. Executivo, calma aí. Tá, agora eu lembrei. O estratégico, o tático, operacional. Tá, a maioria das pessoas hoje está aqui. A maioria, pelo que eu pesquisei, 60 milhões de brasileiros estão aqui. Mas por que eles estão aqui? Porque eles são coitadinhos? Não, porque eles acharam que a vida é assim. Acharam que, se Deus quiser, eu tenho uma vida melhor, se Deus quiser... Olha, eu já conheci pessoas que eu vou... Depois eu acho que até vou... Pessoas que eu conheci de sucesso, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Que era empacotadora. Então, vamos supor assim, eu trabalho no mercado. A parte mais baixa do mercado é empacotador. Geralmente o mínimo é um salário mínimo, mas às vezes eles pegam menor aprendiz e ganham até menos. Mas a parte mais baixa do mercado é empacotador. Pode ser 1.200, não é um salário mínimo. Eu conheci pessoas que ficaram anos e anos e anos aqui. Anos e anos. Depois o mercado acaba colocando em outras funçãozinhas, tudo, ele até pode oferecer um carguinho maior, tudo. Mas aí você vai ter a parte operacional. Como disse, estou falando de mercado, que é onde eu trabalhei muito. Tem várias funções no mercado. Geralmente temos que o ensino fundamental e o ensino médio, geralmente vai ser as partes que tem um pouquinho mais de burocracia. Por exemplo, caixa, assim, a parte operacional que mais vai pagar no mercado são caixa, eu acho que a parte de recebimento e a parte fiscal de prevenção e perda. Geralmente, o salário médio de uma pessoa que é repositor, que trabalha no frios, açougueiro também pode depender do lugar, paga bem, mais ou menos. Que seja, vai ser R$2.000, uma média assim. Como eu disse, açougueiro, padeiro pode ganhar mais, mas eu estou falando em geral. E vai ter os salários que tem um pouco de papelada, que exige um pouquinho mais, que vai ser uns 2.500. Caixa de mercado pode ganhar isso, etc e tal. Mas não vai passar muito disso. Então você pode ficar a vida toda nessa parte aqui, ou pode subir para a parte tática, mas ainda tem um meio termo aqui nessa parte tática. Que aí, o que vai ser essa parte? O que vai ser? Os líderes, os líderes e os encarregados. Geralmente o salário de um líder vai de 50% a 60% em cima. Ou seja, já está mais de R$3.000. Podem fazer, se eu não me engano, 30 horas extras por mês, é 60? Eu acho que é 30 horas, eu acho. 30 horas, vamos supor, a grosso modo, que o salário dele, a gente tem aí R$2.200, vai. Ele trabalha 220 horas, a hora do cara é 10. Mas aqui 3.000 seria 50% maior. Então a hora do cara é 15. 30 horas extras vai dar R$450. Ou seja, com mais 3.000, o cara no mínimo vai ganhar R$3.500 a mais. Isso pode mudar completamente a sua vida. Simplesmente pelo fato de você ter subido de nível.
Mas, como eu disse, dependendo da empresa, hoje em dia eles não estão exigindo. Mas onde eu estava trabalhando, já ia começar a exigir curso superior ou técnico. A parte de tática, que vai ser a parte da gerência, depende da empresa, vai de 5 até 8, 10 mil. Porém, você não tem hora. A sua hora já não, você não tem, se eu não me engano, você não tem hora extra. O seu horário de trabalho é diferente de uma pessoa. Eu não sei se você ganha proporcional, eu não sei como é que é direito. Depende da empresa, mas geralmente gerente não tem hora extra. Tem muitos que nem bate o ponto. Ele entra num acordo com a empresa lá, mas ele nem bate o ponto. E a parte de estratégia. Supervisão, estratégia, vai de 15 até 50, entendeu? Como que eu faço para chegar até aqui? Essa é a parte que elabora o que você vai fazer. Essa parte tática é a parte que vai distribuir a função e vai ter que ver que elas estão sendo feitas. E a parte do operário é que a gente conhece. O que você vai fazer daí que muita pessoa critica a CLT, que não sei o quê? Agregar valor. Eu ganho 2, 3 mil e vou ficar a vida toda ganhando isso? E o pensamento do pobre é assim. Daqui a 10 anos eu vou estar ganhando 4 mil. Beleza, só que daqui a 10 anos a inflação não vai estar a mesma coisa. Os 4 mil pode ser menos que os 2 mil que você ganhou hoje. Entendeu qual que é o perigo da inflação? Inclusive a gente falou dela no vídeo anterior. Então, resumindo, eu não quero que seja tão longo. Você tem que se agregar valor. Você tem que fazer, sei lá, como eu faço para ser líder? Você tem que pegar, em vez de criticar o seu líder porque às vezes ele é muito grosso, eu vou falar um vídeo, porque eu já fui 2 vezes chefe, e vou falar qual que é a diferença que quando a gente é funcionário, a gente nunca sabe como que é ser líder, enquanto a gente nunca for. Então é totalmente diferente o que eu posso mostrar, o que eu posso ensinar ou aprender, ou a minha visão, porque eu acho que o líder é muito duro, porque acima dele tem outro acima, e acima dele tem mais outro. Então por isso que às vezes a gente acha que a gente sofre muito, mas vocês nem sabem às vezes como sofre um líder, um gerente. Eu já vi gerente chorar, eu já vi gerente... Então é reflexo da cobrança que ele tem, entendeu? Então, qual que é o maior problema da maioria das pessoas hoje pobre? E que ensinam hoje? Só guardar dinheiro. Guardar dinheiro se você está ganhando pouco? Não, faz renda extra. Cara, eu vou ser sincero. Tem muitos trabalhos CLT que é tão cansativo que você não... Eu trabalhei em mercado. Você acha que eu tinha vontade de ter uma renda extra? Era impossível. Eu trabalhava na parte de carga, descarga, na parte de frios, que era muita coisa que eu tinha que fazer. Cara, eu chegava em casa, às vezes, mal tomava banho, comia e dormia, cara. Não dava vontade de fazer nada. Você entendeu? Então, renda extra, tudo. Ou pessoa, sabe... pessoa também querendo ficar emendando um emprego no outro. O que adianta você ter 2 empregos, cara, se você não tem mais vida, você entendeu? A pessoa ela tem que começar a pensar um pouquinho que os modelos que a internet mostra não funciona para muitas pessoas. Dependendo do trabalho que você tem, você não consegue ter outro emprego também. Então tá, o que você vai fazer? O que você pode fazer para melhorar? Subir de cargo, que eu falei, você vai ter que saber como subir de cargo, ter outra renda, ter outro emprego, ou pedir emprego e abrir um negócio, mas você não tem dinheiro, entendeu? É um dos meios. Mas, por exemplo, eu quero seguir carreira. Cara, a maioria das pessoas da minha família fez isso, deu super certo. A grande maioria aí conseguiu aposentar com 5 dígitos, mas estudaram. Eu posso falar do exemplo do meu pai, que trabalhou 30 anos na mesma empresa, estudou pra caramba, saía às 6, chegava às 8, teve várias posses, aposentadoria muito boa, mas o trabalho que ele teve, o esforço que ele teve, entendeu? Quem quer? E aí o que mata aqui? A maioria das pessoas elas não quer a bucha. A maioria das pessoas passou do operário pro tático, é muita bucha, é muita burocracia, é muita papelada. Muitas pessoas podem até ser boas no que elas fazem, podem ter por essa oportunidade. Não aceitam porque tem medo da responsabilidade da cobrança. Então o que eu falaria para esse cara que ganha 3 mil, 2 mil reais por mês? Fazer um curso de aperfeiçoamento. O que ele pode fazer? Gestão de pessoas, oratória, para saber como lidar com as pessoas. O céu é o limite. Mano, aí vamos dar um exemplo assim que depois eu quero até ilustrar que eu gosto de fazer historinha. Eu vou tentar depois mostrar de um jeito bem didático como que uma pessoa sobe de carreira assim. Então, é uma coisa tão mágica, sabe, como você começa a conhecer. Só que aquela coisa, quanto maior o salário, maior a responsabilidade. Você está preparado para isso? Você está preparado para dor de cabeça, para pressão alta? Você tem que pensar nisso também.
Às vezes é melhor um salário pequeno, sem cobrança, porque a mulher quer isso. Mas às vezes também você só leva a bucha sendo pequeno, então vocês têm que ponderar. Meu Deus. Bom, gente, então, basicamente, você entendendo como funciona o processo de uma empresa, você tem que ser um funcionário mais atraente. Você tem que ser uma pessoa que agrega valor à empresa. Eu vou depois tentar fazer outro vídeo mostrando bem mais detalhado como você agregar valor, o que você pode fazer. Mas a grosso modo, o que eu estou querendo dizer? Que a gente faz certas escolhas e a internet hoje já está mostrando que é um mar de rosas, que é só guardar. Não, mas você tem que ver um público maior. Por que o Lula é tão popular? O Lula, por mais que ele tenha feito coisa errada, tudo, ele foca nos pobres. Ele fez muita coisa pelos pobres, embora hoje o mundo, nosso Brasil está um lixo. E as pessoas não veem isso, isso é uma coisa estratégica. Bolsonaro ele focava mais na parte de classe média, média alta, rico. E o nosso país não tem nem 10% de pessoa de classe média alta e rico. Mas Bolsonaro se lascou por causa disso, né? Então, você tem que conhecer um pouco da estratégia de quem que você quer abordar. Eu quero abordar quem não tem condição. Eu quero abordar quem precisa entender que nasceu já numa família meio desestruturada. Que desde lá já carrega aquele estigma de pobreza. Que ela pode mudar de vida. E tem outras coisas, por exemplo, concurso público, que também pode mudar muitas vidas. Mas, infelizmente, as pessoas não querem essa parte de estudar. A parte de estudar é a parte que mais vai mudar a sua vida, se você quiser. Aí eu vou entrar depois em detalhe como que funciona essa parte, né, digamos assim, de estudo, como que pode agregar valor ao seu salário. Mas, gente, o que eu quero dizer, a principal coisa, seja um funcionário mais atraente. CLT é uma coisa muito interessante para quem sabe jogar. Para quem só sabe reclamar e ficar de mimimi, eu já conheci pessoas que em 2, 3 anos viraram subgerente. Eu já conheci pessoas 30 anos na mesma função porque não quiseram mudar, ou porque muitos também não têm capacidade. Eu já conheci pessoas que foram de empacotadora a gerência em 6, 7 anos. E aí? É uma escolha. Tem um ditado que diz, o pódio do primeiro e do último lugar é uma escolha sua, mas o que determina essa escolha é o quanto que você se sacrificou para chegar lá. Vocês entenderam? O quanto que você está disposto a sacrificar para dar uma vida melhor para sua família. O quanto que você perde tempo fazendo isso, fazendo aquilo, mas não está disposto a sacrificar 1 ou 2 horinhas estudando para melhorar a sua vida. Então, gente, resumindo, infelizmente, é triste o que eu vou dizer. Você está aonde você está porque você fez escolhas erradas e porque você quer. Mudar essa situação necessita mudar sua mente e mudar sua mentalidade. Você está disposto a mudar sua mentalidade? Você está disposto a sacrificar o seu tempo que você, às vezes, está cansado? Como eu disse, eu estou falando para pessoas que já estão mais velhas, que já estão cansadas. Então, pensa, você está com mais de 40 anos, que nem no meu caso. Eu tenho 2 faculdades, não terminei, mas eu tenho 2 cursos técnicos que eu me formei. Infelizmente, por enquanto, os cursos técnicos, querendo ou não me ajudou muito, mas que seja. O que eu quero dizer é que eu tive que fazer um sacrifício muito grande. Eu saía do trabalho, eu não tinha nem tempo de tomar banho, tinha muita pessoa que reclamava, não tinha onde fazer. Eu tive que ir direto para o curso técnico, foi quase 2 anos assim. Eu achei que ia mudar a minha vida. Infelizmente, aconteceu que eu também percebi que tem que ter experiência. Mas que seja, eu só estou resumindo aqui que ajuda sim, é melhor fazer do que não fazer. Então, gente, é isso. O básico... nossa senhora, estou com sono. É isso. Vocês têm que se agregar valor, vocês têm que ser capaz, vocês têm que sempre tentar evoluir. Enquanto vocês têm mente limitante, vocês nunca vão mudar de vida. E deixa like, se inscreve, dá trabalho fazer vídeo assim, porque eu pesquiso, eu estudo. E eu vou continuar fazendo mais assim, eu vou colocar depois profissões, eu vou colocar como agregar valor, como que você pode fazer. É isso. Lembrando que o pódio, o primeiro ou último lugar, meu filho, é escolha sua. Se você quer viver uma vida medíocre o resto da vida, porcaria. Não culpe os outros, culpe a si mesmo.